Olá, eu sou a professora Valéria Barbosa de Magalhães, da EASH-USP, orientadora da pós-graduação no PROMUSP e coordenadora do GPOM-USP. Hoje eu vou falar de História Oral Decolonial. A primeira pergunta seria: a história oral decolonial é diferente da história oral feita no Brasil, formada no espaço de escuta do outro, atenta à versão histórica e às vozes daqueles que não são ouvidos nos espaços hegemônicos do conhecimento, os espaços políticos hegemônicos e baseada nas perspectivas democráticas? É uma pergunta difícil de responder, mas já de antemão eu vou dizer que sim, porque a história oral decolonial, primeiramente, ela parte de uma perspectiva de desobediência epistêmica, para usar o termo do Walter Mignolo, isto é, de resistência à imposição dos saberes brancos, aqueles saberes vindos de países historicamente colonizadores, cujas premissas determinaram o que hoje conhecemos por conhecimento científico e acadêmico. A própria ideia de democracia é questionada por autores indígenas decoloniais, por exemplo, pela autora maori Linda Tuhiwai. Para se fazer história oral decolonial, é preciso partir de um paradigma epistêmico decolonial. Então, não basta você estar comprometido politicamente com as vozes das pessoas subalternizadas, você precisa também estar comprometida com um paradigma decolonial, paradigma de um conhecimento descolonizado. E há diferenças. Enquanto a história oral em geral se centra na ideia de autoridade compartilhada, por exemplo, a história oral decolonial pede que todo o processo da pesquisa seja compartilhado e em colaboração, inclusive as etapas decisórias da pesquisa e os destinos dos resultados do trabalho acadêmico. Por exemplo, as definições das questões de pesquisa, elas são feitas em conjunto com sujeitos de pesquisa, elas não vêm como uma imposição da universidade. A interpretação dos resultados é construída em conjunto com eles, os destinos da pesquisa. Isso está em diversos autores decoloniais e autores da história oral decolonial, por exemplo, Radu Iona, Carcelén Estrada e outros autores. Claro que isso apresenta alguns problemas, porque as instituições de pesquisa, as instituições acadêmicas, elas partem de paradigmas coloniais, paradigmas brancos, paradigmas branco-europeus, né, e americanos, brancos, e as instituições financiadoras também, e os pareceristas todos vão ter perspectivas dentro dessa estrutura teórico-metodológica. Ainda assim, nós devemos tentar, né, nos esforçar para produzir um conhecimento de característica descolonizada. Uma outra diferença está na compreensão do conceito de memória. Na história oral tradicional, que eu vou chamar de tradicional aqui, que é a história oral que nós trabalhamos e conhecemos, a memória é a base das lembranças, que são construídas no presente e que são a base da narrativa. Então, essas lembranças são construídas no presente e ressignificam o passado. Mas acontece que, para a história oral decolonial, o entendimento sobre memória incorpora diferentes concepções de presente, passado e futuro, que não são lineares, como nós entendemos na perspectiva de memória normalmente utilizada na história oral de autores europeus. A memória, na ideia de história oral decolonial, produzida por autores indígenas, afro-brasileiros, africanos, indianos, fora do eixo hegemônico do conhecimento, a memória está presente em tudo, na existência desses grupos. Ela está no corpo, nos movimentos, nos objetos. Por isso, ela não pode ser expressa, né, somente pela voz, pela narrativa oral. E isso a gente pode encontrar em autores conhecidos do pensamento decolonial, inclusive da história oral, como, por exemplo, a Silvia Kuzikank. No Brasil, vocês podem ver também os trabalhos da Leda Martins.
E podem pegar também o livro do Nepian Marcuica, o autor maori, que ele vai falar sobre isso. E como fazer, então, a história oral decolonial? Bem, a história oral decolonial se constrói com o outro, com os sujeitos de pesquisa, valorizando e incorporando os seus próprios saberes, inclusive em relação às questões de pesquisa e aos destinos da pesquisa. Sugiro a leitura de um trabalho incrível de mestrado que foi produzido aqui na USP Leste, do Ivan Sanabria, sobre os ex-guerrilheiros da Farc. Foi uma tentativa de produzir um trabalho puramente de história oral decolonial. Ele, inclusive, usa no texto o tempo inteiro a primeira pessoa do plural, né? O nós estamos produzindo a pesquisa, nós concluímos. Então, esse é um ótimo exemplo no Brasil de um trabalho de história oral decolonial. Então, eu indicaria essa leitura para quem quer conhecer um pouquinho como fazer. Agora, uma outra pergunta. Eu preciso, então, sempre fazer daqui para frente história oral decolonial? Bom, depende do que você quer fazer e de quão comprometido você está com a possibilidade de um conhecimento descolonizado. E depende dos grupos que você estuda. Se os saberes desses grupos têm sido massacrados pelo processo colonial, historicamente massacrados, sim, a pesquisa tem que ser, de fato, descolonizada. Como eu disse, né, para fazer história oral decolonial, você precisa estar muito comprometido no compartilhamento de todo o processo de pesquisa. Os manuais de história oral não vão funcionar, porque as técnicas e os métodos vão ser discutidos no processo com os sujeitos de pesquisa, e a história oral decolonial muda tudo, mudam os métodos, as técnicas, as teorias, né? A forma, os enquadramentos teórico-metodológicos vão ser não hegemônicos, vão ser decoloniais. Então, depende da pesquisa que você está fazendo. Com isso, eu encerro essa fala. Indico que assistam os próximos vídeos que partirão de uma perspectiva decolonial e agradeço a atenção.